Deputado Fábio Abreu, muito obrigado pela presença e nós vamos falar de política porque eu quero saber do senhor o seguinte. O senhor é do PL, aí o presidente Bolsonaro foi para o PL. Então, o senhor, como é aliado do governador Wellington Dias, da base do governador Wellington Dias, o senhor, o deputado Fábio Xavier, deputado doutor Hélio, o coronel Carlos Augusto, então a decisão foi, muda de partido. E todos optaram por mudar para o PSD, do deputado Júlio César. O senhor, inclusive, andou dizendo que precisava mais candidatos para concorrer, e só o senhor e o deputado Júlio César, são 2 vagas. Mas agora apareceu um terceiro ponto, que é essa coligação cruzada. Como é que o senhor tem avaliado isso? Bom, boa tarde, Douglas, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Dizer que todo esse processo, realmente se desencadeou a partir do momento em que tivemos a confirmação da filiação do presidente Bolsonaro ao PL. Esse foi o grande divisor de águas. A partir daí, logicamente que teríamos que buscar uma sigla para concorrer nas eleições de 2022. E com isso, apareceram algumas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, no nosso entendimento, o PSD foi o mais atrativo, até mesmo porque tive uma conversa muito clara com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, informando quais são as minhas características com relação à independência do meu mandato, das minhas votações, e ele foi muito bem claro, que eu ficasse à vontade para votar nas matérias de acordo com a minha convicção. Isso foi um grande incentivo para que eu decidisse vir ao PSD. Mas, além disso, é lógico, como você muito bem falou, não haveria sentido de nós ficarmos apenas 2 candidatos num partido. Obviamente que, e muito provavelmente, só um seria eleito. Então, um grupo maior faz com que a gente tenha essas condições de concorrer de igual para igual. Então, é isso que aconteceu. Já finalmente, até mesmo do prazo dessa janela, que se inicia, mas é muito curto, nós já tínhamos que ter uma decisão praticamente tomada. E ela foi exatamente em função das conversas que tivemos com o MDB. Aí, deputado, me desculpa a interrupção, mas é para a gente entender, o senhor pode contar ou não pode contar, porque é bastidor, mas eu não posso deixar de perguntar. Nasceu de onde essa ideia dessa coligação cruzada, dessa mudança para fortalecer as chapas tanto de deputados estaduais quanto deputados federais? Nasceu da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Os deputados do MDB. Os estaduais? Exatamente, os estaduais, com o deputado Temístocles, vendo a situação do MDB, que também era muito complicada, a nossa situação muito complicada. Então, observou-se que as 2 situações somadas resolveria tanto o problema do MDB quanto do PSD. Então, chegamos à conclusão de que o MDB ficaria com os deputados estaduais e o PSD com os deputados federais. É lógico que houve várias reuniões, algumas ponderações. Isso foi no final de semana e o negócio começou travado, não foi? Começou ainda com algum... Lógico, Você imaginar... Toda negociação dessa não é fácil. Você imaginar, por exemplo, o Jorgiano, deputado estadual Jorgiano, ter que sair do PSD, que acho que foi o primeiro partido que ele ingressou politicamente, tem toda a sua vida, e ir para o MDB. Então, teve, lógica, com toda certeza, um pensamento muito forte dele em não querer. Mas, para o bem do grupo, eu acho que a principal lição disso é a visão do próprio Jorgiano, deputado Júlio César, de que, abrindo mão dessa história que tiveram com o partido, para crescer o partido, principalmente no que se refere aos deputados federais. E o MDB com o mesmo argumento, do senador Marcelo Castro, principalmente em função de vários argumentos junto ao MDB. Mas, com toda certeza, o que prevaleceu foi exatamente o sentimento de que, se nós estamos hoje com o deputado Júlio César, Fábio Abreu, Castro Neto e Marco Aurélio, além de outros candidatos que vão compor o PSD, nós teremos condições de uma concorrência muito mais igualitária, com capacidade de fazer mais deputados. O senhor está tranquilo em relação a isso? Agora está tranquilo? Porque o senhor cobrou lá atrás essa questão de ter mais candidatos, mas agora está... O que acontece, Douglas? Eu não tenho essa questão de estar protelando as coisas. Eu tomo logo a decisão,
para ir para o próximo passo. Então, para mim já demorou até demais. E como veio essa situação agora, é algo que eu entendo, né, que só falta a finalização com as filiações, mas já é pensar no próximo passo, que são as estratégias, aí logicamente individualmente cada um, para a campanha aqui até o final do ano. Então, é isso que hoje está projetado. Vamos fazer uma grande reunião com a presença de todos, para que nós possamos oficialmente... Todos os candidatos estaduais? Todos os pré-candidatos, tanto do MDB estadual, quanto os pré-candidatos PSD federal. Quando é que está prevista essa reunião, deputado? Nós vamos fazer, eu acredito que essa próxima semana já seja feita essa reunião para selar essa... A gente está chamando de Federação Piauí, né? Mas não é nem Pois é, uma federação estadual, né? Um negócio feito aqui. Agora, a pergunta é a seguinte. Antes dessa junção, então, o PST tinha os candidatos a deputado federal e estadual, o MDB, os candidatos a deputado federal e estadual. Aí, o que se comenta, o que se ouve de alguns candidatos e daqueles que têm uma votação expressiva e que apostam, que conseguem chegar à Assembleia ou à Câmara, é de que isso foi bom para alguns e para outros não. Isso vai beneficiar alguns nomes e outros vão ser prejudicados. Esse superintendente do INCRA, Tiago Vasconcelos, esteve aqui, sabe, no meu caso, concorrer pelo PSD, ele fez os cálculos lá, era uma coisa. Agora, eu ser jogado lá no MDB, um deputado com 30, 35 mil votos, 40 mil votos, fica difícil. E aí, como é que se faz para apaziguar os descontentes? Olha só, tudo isso também tem um fator fundamental que foi o grande, eu diria assim, motivo para acalmar alguns ânimos, que foram a questão dos dados teóricos, né? De projeções, que nesses dados também dão essa mesma oportunidade para o Tiago Vasconcelos concorrer da mesma perspectiva que tinha no PSD, quando somente PSD. Então, é um problema realmente que nós ficamos preocupados. Foi argumentado isso, nessa questão, a quantidade de vagas, informalmente ali, ficou com uma quantidade maior para o MDB, mas também por uma questão lógica, né? Um partido maior, com mais pré-candidatos, e a quantidade menor para o PSD, mas com a capacidade que a gente tem de preencher essas vagas, ou talvez até ainda repassar algumas para o próprio MDB. Mas na somatória das projeções, entra sim a mesma possibilidade para o Tiago Vasconcelos. Na minha opinião, ele vai permanecer. Agora, vamos fazer aqui uma projeção rápida? Vamos tentar fazer uma projeção rápida. O MDB tem 6 deputados estaduais, não é isso? 6 deputados estaduais. O PSD tem o deputado Georgiano e iriam entrar agora mais... Carlos Augusto e Dr. Hélio. Então, entre MDB e PSD, são 9 deputados estaduais. 9. Deputados federais, o MDB tem um deputado Marcos Aurélio, o PSD, deputado Fábio Abreu, o deputado Júlio César. Então tem 3 deputados federais. O presidente da Assembleia, Temístocles Filho, esteve aqui e disse o seguinte, isso ele já sabendo que ia acontecer isso, mas não adiantou, depois é que eu liguei os fatos, ele disse, olha, se entrar alguns deputados de mandato, se não entrar a gente faz os 6. Se entrar a gente faz até 10. Até 10. Ou seja, teoricamente, considerando que os de mandato conseguem se reeleger, a briga é só para mais uma vaga estadual. E com a possibilidade de chegar a 11. Essa é a ideia. Por isso que eu digo que tanto no PSD quanto no MDB, o Tiago Vasconcelos, a Major Elisete, vão ter condições, e outros candidatos do MDB, que eu não conheço os do MDB, ter condições de fazer, teoricamente, considerando que os deputados de mandato sejam reeleitos, né? Mas até os próprios estão na mesma concorrência, então há possibilidade de renovação. Mas fazendo esse cálculo, ainda assim, tem a possibilidade de 2 vagas serem disputadas pelos novatos, eu diria assim, tanto do MDB quanto do PSD. Agora, para federal, considerando também a mesma hipótese de que os deputados federais de mandato se reelejam. Deputado Júlio César, deputado Fábio Abreu, deputado Marcos Aurélio, 3. Aí nós temos um 4º candidato que tem um potencial de votos enorme e que a gente pode até apostar aqui que é 99% de chance de eleição, que é o atual diretor do DR, Cássio Neto. Então,
essa coligação, cruzada essa federação, faria 4 deputados federais. Dá para fazer os 4? Olha só, dentro de um pensamento bem realístico, muito difícil de fazer 4, né? Dependendo dessa composição que a gente possa fazer daqueles outros nomes, né? Para completar os 11 candidatos. Mas dentro da projeção que é feita, essa com mais realidade, com mais possibilidade, somente 3 candidatos podem ser eleitos nessa composição. Mas, lógico que a gente vai lutar para que aumente essa capacidade de quem tem um potencial maior e trazer nomes que possam fazer com que nós tenhamos condições de, quem sabe, numa sobra, concorrer e fecharmos a 4ª vaga. Porque a concorrência é grande. Se a gente considerar, por exemplo, os candidatos do Progressistas, do ministro Ciro Nogueira, são candidatos fortíssimos. Né? Se a gente considerar os candidatos do PT, por exemplo, também são candidatos fortes, dos outros partidos. Quer dizer, a Solidariedade tem uma vaga. O deputado Evaldo disse que, sem dúvida, uma vaga consegue, pelo menos uma vaga, com um número de votos menor. Enfim, estou achando que vai faltar cadeira lá na Câmara para a quantidade de deputados eleitos. 10 deputados. As projeções de soma dá de mais soma voto que... Não, as projeções de soma tem que aumentar as vagas de deputado federal e tem que construir outro prédio da Assembleia. E outro eleitorado. Né? Outro eleitorado, porque não dá. A perspectiva de cada um, às vezes, dá deputado, mais... a questão é a seguinte. O senhor no PSD tinha um tipo de comportamento lá com o deputado Júlio César, deputado Georgiano, assim como os deputados do MDB. Não dá para trocar, usar aquela expressão popular, trocar e destrocar depois. Tem que ficar no partido. Como é que fica o comportamento? Fica lá, mas as orientações é daqui, como é que isso vai acontecer? Como é que será o pós-eleição? Olha só, eu acho que, assim, o primeiro ponto é nós disputarmos essa eleição. Porque o MDB pode correr para um lado que o senhor não concorda. O que acontece? Nós temos ainda um porém de todo esse processo, e aí vem das nacionais, né? Que é essa possibilidade da Federação MDB-PSDB, que poderá também ter alguma modificação. Mas o PSDB aqui não tem efeito nenhum. O único que tem o deputado mais já está pagando a luz, está indo para o progressista. Progressista. Mas existe a possibilidade, né, quem sabe, dessa federação e essa federação ir para um outro lado, né? Existe inclusive a possibilidade do próprio governador do Rio Grande do Sul ir para o PSD, para ser governador Eduardo Leite. O Eduardo Leite, para ser candidato a presidente. Então, ainda falta alguns ajustes no nível nacional. Mas eu acredito que do acordo que nós propusemos aqui, ele sem dúvida nenhuma vai ser mantido. Nós vamos ter essas possibilidades. Com relação, a mesma dificuldade, eu entendo, né, e me coloco até no lugar do deputado Georgiano, de ter muita ligação com o PSD e passar a ter com o MDB. Mas eu acredito que com o andar das coisas, as coisas vão se ajustando e ele vai se adaptando, qualquer um vai se adaptar. Eu tenho que me adaptar agora ao PSD, porque estou saindo do PL, um partido que eu confesso que não queria realmente ter saído, mas as circunstâncias fizeram isso. E vejo que o PSD, pelas características, pela receptividade que estou tendo, não vou ter nenhuma dificuldade de exercer esse resto de mandato, de concorrer a um próximo mandato, pela forma como foi recebido no PSD. Então, isso, para mim, não vai ter nenhum trauma de estar mudando de partido nesse momento. Muito pelo contrário, estou me sentindo muito mais motivado, muito bem recebido. Recebi muitas felicitações de pessoas do interior do Estado, exatamente que são membros do PSD e que dando as boas-vindas. Então, para mim, foi até uma surpresa ter essas manifestações, mas com toda certeza uma alegria grande e uma responsabilidade, né? Porque você sai de um partido, assume um outro partido, já tem um deputado federal e que sem dúvida nenhuma vai ser um partido que vai crescer. Eu acho que o PSD vai crescer nessa eleição em 2022. Deputado, para a gente encerrar, eu queria fazer uma outra pergunta em relação à candidatura à presidência da República. Porque daqui para fechar o prazo tudo pode acontecer, como o senhor falou. Suponhamos que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, deixe o PSDB e se filie ao PSD e aceite concorrer à presidência da República pelo PSD. Ele vai ter que ter um palanque no estado do Piauí. Mas o senhor, deputado Júlio César, deputado Georgiano, todos são da base do governador Wellington Dias. Nacionalmente, essa candidatura do PSD ela é contrária
a candidatura do ex-presidente Lula. Como é que vai ser essa questão nos estados? Então, assim, o que nós destacamos? A nossa composição, o nosso afinamento aqui no estado é com a chapa estadual. Isso fica muito bem claro. É lógico, né, que o ideal é que nós apoiássemos a candidatura a presidente do nosso candidato a governador, mas havendo essa possibilidade, que já havia possibilidade, ou ainda há, porque não mudou e não se desfiliou. Eu acho que deve e que vai acontecer até. Do Rodrigo Pacheco, né, que também é um dos pré-candidatos. Então, toda essa mudança, mas nós somos muito bem claros com o próprio governador. O senhor já conversou com ele sobre isso, né? O próprio deputado Júlio César também, porque fica muito difícil de nós termos um candidato a presidente e não apoiar do nosso partido e nós não apoiar. Aí quer dizer, então, que se isso realmente acontecer, por exemplo, todos os comícios e tal, o senhor vai estar lá, mas no dia que o presidente Lula estiver aqui, o senhor não vai participar, não pode? Como assim? Não, no dia que o presidente Lula estiver aqui, por exemplo, um dia que ele vier fazer um comício aqui, o senhor não pode estar nesse palanque, tem um candidato, né? Não vai estar. Aí, sem dúvida nenhuma, eu tenho que seguir o meu partido e fazer as movimentações somente quando dá a presença do candidato do meu partido. Que é o secretário Rafael Fontela. Deputado, obrigado pela presença. E como nós vamos fazer, o Sistema Dia vai fazer a maior cobertura das eleições em todo o Piauí, o senhor volta outras vezes para a gente debater assuntos de interesse do Piauí e debater também a sua plataforma para as eleições deste ano. Muito obrigado. Que agradeço, parabenizar você e ao grupo por mais esse desafio, desejar a você boa sorte. Obrigado. Deputado Fábio Abreu, que podemos dizer, atirou no que viu, acertou no que não viu, né? Que foi para o PSD e terminou no MDB.